Uma vez entendido a montagem dos elementos gráficos do diagrama de Gantt, a sua manipulação, a sua edição, sua apresentação, nós podemos entender um pouco melhor esse conceito de caminho crítico, que é o chamado CPM, Critical Path Method, que no fundo é uma evolução dos modelos estudados desde os anos 60 e que tinha um foco principal na sequência construtiva, na sequência de produção dos diversos pacotes pelas suas atividades e, por conta dessa análise, entender quais são as datas mais cedo de produção de cada uma das atividades e dos pacotes e comparar com as datas mais tardes possíveis, lembrando, datas mais tardes ou mais cedo, sem atrasar a produção. Então, o conjunto de atividades vai definir o conjunto de caminhos de produção e esse conjunto de caminhos vai definir um caminho que vai ser o mais longo e, por conta disso, as suas datas de produção são praticamente inflexíveis, enquanto que os caminhos menos longos, os caminhos mais curtos, vão ter essa flexibilidade de ter datas de início mais cedo, início de produção, e datas de início mais tarde, porque eles não atrapalham o caminho mais longo, o final do projeto, que definiu o caminho mais longo. Esses dois conceitos de caminho longo, caminho mais curto, caminhos em paralelos, caminhos de produção, analisando a duração de cada caminho, nos introduz ao conceito de folga, ou seja, de elemento de flutuação do caminho mais curto ou das atividades do caminho mais curto, definindo o conceito, como disse, de folga livre ou folga total. A folga livre é a folga que a atividade do caminho mais curto tem de ser reprogramada sem atrapalhar o início das programações das atividades que sucedem. E a folga total é a flexibilidade, a capacidade de se reprogramar as atividades do caminho mais curto, de modo que não impactem, não atrapalhem o final do projeto. Final esse definido pelo caminho mais longo. Aqui nós temos vários caminhos. Eu vou aplicar novamente o filtro de apoio para apresentar só as atividades. Não vou ficar preocupado agora com a escala de tempo, então eu vou pedir para que o programa mostre toda a proposta de planejamento e consigo identificar aqui um caminho, 2 caminhos, 3, 4 caminhos, sendo que esses 2 caminhos compõem um caminho principal aqui de início e fim. Temos aqui início de produção, provavelmente da casa, início de fim e produção, provavelmente da churrasqueira ou da piscina, e aqui o outro caminho de produção. É possível observar que esse caminho aparenta ser o mais longo, e sendo o mais longo, define início e término do projeto, define a data de início e data de término do projeto. Se esse caminho é o caminho mais longo, dentro da análise do caminho crítico, esse para mim é o caminho mais problemático, é o caminho mais perigoso, no sentido de qualquer atraso nas atividades marcadas trará um atraso no projeto todo. Inclui-se nesse caminho essa atividade, embora administrativa, e inclui-se nesse caminho essa atividade. Então nós temos aqui uma série, um conjunto de atividades definido por uma rede, que nós já falamos na unidade 2, na unidade 3, e temos esse caminho.
que aparentemente termina aqui no dia 9/2, mas que poderia terminar aqui no dia 14, aqui e aí por diante, sem impactar na conclusão do projeto. Então, a definição do caminho crítico e a análise do projeto em função do caminho crítico passa pelo entendimento de um caminho mais longo, onde não há flexibilização de alteração de inícios, e um caminho mais curto, onde se admite que, ao ser iniciado mais tarde, não traga para o projeto um atraso na sua conclusão. Vamos lançar a mão aqui. Vamos ver se nós encontramos o campo início mais cedo, calculado pela ferramenta, e início, ou fim mais cedo, término mais cedo. Então, os dois mais cedo, e ele calculou também qual seria o início mais tarde que a atividade poderia ter, sem atrapalhar o final do projeto. Então, late start e late finish. Esses dois campos aqui vão ajudar a entender um pouco melhor esse conceito de flexibilidade do nosso projeto. Zoom, projeto inteiro. Na área do Bar Styles, eu vou criar elementos gráficos que vão me ajudar. Eu vou criar aqui mais tarde, mais cedo. Os elementos gráficos vão ser uma barra em cima e mais cedo vai ser uma barra em cima. E mais tarde será uma barra embaixo. Mais cedo começa a ser desenhado no início mais cedo e é terminado de desenhar no início mais tarde. No fim mais cedo, desculpa. E o mais tarde vai ser desenhado a partir do início mais tarde até o seu fim mais tarde. Essa barra aqui vai ser, vamos ver, azul escuro. E essa barra mais cedo vai ser azul mais claro. Lembrando que, ao desenhar essas duas barras por último, eventualmente eu poderei estar estragando os desenhos normais. Avançando aqui, eu vou desenhar para normais. O resultado encontrado, então, no diagrama de Gantt, apresentado aqui, formatado para que ocupe o maior espaço de tela possível, mostra para nós que essas atividades que compõem esse caminho, incluindo essa atividade, possuem o seu início mais cedo e fim mais cedo, início mais tarde, fim mais tarde, com a mesma data. Ou seja, não há mais tarde, não há mais cedo, há uma data única, caracterizando que esse caminho aqui parece ser o caminho que define o tamanho do projeto. Por outro lado, o azul mais claro, longe do azul mais escuro, mostra que esse conjunto de atividades, que pode começar mais cedo no azul mais claro, como o programa já definiu até as soon as possible,
pode ser reprogramado até ocupar essas datas sem prejuízo ao fim do projeto. Há uma folga daqui para cá dessas atividades. Há uma folga daqui para cá dessas atividades. E, nesse caminho mais longo, um dos seus ramos possui uma folga daqui para cá, sem prejuízo. Vamos então fazer o seguinte: Bastyle, o mais tarde será vermelho, o mais cedo será vermelho, e aquele caminho que tiver totalmente vermelho, que não tiver componente azul, é o caminho que será definido como aquele que não possui folga para reagendamento. Esse tem duas cores, esse tem duas cores, esse tem duas cores. Então, nós temos aqui a característica de que esse caminho, composto por essas atividades aqui, parece ser o caminho crítico, o caminho que não é passível de reprogramação. Usando novamente o Bastyle, eu vou eliminar os elementos mais tarde e mais cedo, volto ao meu diagrama original, eu já incluí a coluna folga total e 0 significa não há possibilidade de reagendamento, data mais tarde, data mais cedo, início mais tarde, início mais cedo. Logo, não é possível transformar esse caminho com outras datas. Não é possível alterar a programação. Como Total Slack define atividade crítica pertencente a um caminho crítico, eu vou criar aqui um elemento gráfico chamado atividade crítica, cuja aparência vai ser idêntica às anteriores, porém em vermelho. Será apresentado e pintado para as atividades que forem normais e que forem críticas, ou que possuam folga 0, do início ao fim. Temos aqui apresentado no diagrama de Gantt o caminho crítico do projeto e, a partir daí, usando a técnica de cálculo, mais cedo, mais tarde, folga, não folga, o CPM definiu o caminho crítico do projeto. Há um filtro no Project que já mostra o caminho crítico. Ele faz o cálculo automático dessas datas mais cedo e mais tarde, calcula a folga total 0, apresenta então o caminho crítico do nosso projeto. Eventualmente, as atividades de apoio se apresentam como críticas, porque elas ocupam praticamente o tempo todo do projeto. Mas é bom lembrar que as atividades de apoio administrativas não são de produção. E essa metodologia é definida, foi definida, para atividades de produção. A produção define o tempo de vida das atividades administrativas. Ainda utilizando os elementos gráficos e o entendimento de folga total e de folga livre, nós podemos entender que as atividades críticas não possuem folga total ou que atrapalha o final do projeto nenhuma.
E, por outro lado, elas não possuem folga livre, ou seja, a folga que existe entre ela e a atividade que sucede. Observamos aqui que essa aqui tem uma folga total de 21 dias, ou seja, ela pode ser levada para cá junto com as atividades sucessoras durante 21 dias sem atrapalhar o final do projeto. Porém, essa aqui não só possui uma folga de 21 dias sem atrapalhar o final do projeto, como também possui uma folga de 21 dias sem atrapalhar a atividade que vem a seguir. Essa atividade não tem folga livre porque o seu adiamento, embora não atrapalhe o projeto, atrapalha quem vem depois, que é a atividade 08. A atividade 08 pode ser adiada sem atrapalhar o projeto, mas não pode ser adiada sem atrapalhar a que vem depois, que é a atividade 9. Esse raciocínio se estabelece e o conceito de folga livre aparece da seguinte maneira. A folga livre, ela é desenhada, no nosso caso, na forma de um fio sólido na cor verde para todas as atividades que forem normais e ela é desenhada a partir do fim da atividade até o tamanho total da sua folga livre. A folga total será representada no nosso diagrama gigante como um fio sólido. Esse fio vai ficar, digamos assim, no meio do caminho, na cor fúcsia. Será desenhado para as atividades que forem normais e vai ser desenhado a partir do fim, do término do elemento gráfico, até o tamanho da sua folga total. Observamos que essa atividade tem uma linha na cor fúcsia desse tamanho, mas não tem linha verde, livre, porque ela atrapalha a que vem em seguir. Essas aqui possuem folgas totais, mas nenhuma livre, porque ela atrapalha a sucessora, que é um marco. Só pedimos para desenhar para atividades e não para marcos. Ajustando a tela, é bom lembrar que as atividades administrativas, o conceito de folga não existe. Duplo clique no elemento gráfico, elemento nenhum. Duplo clique no elemento gráfico, elemento nenhum. Onde está o elemento? Elemento nenhum. E assim você pode eliminar os elementos gráficos de folga livre total, especificamente pela edição do elemento gráfico que você deseja, sem alterar todo o diagrama como fazíamos com o bar layout, bar style. Lembrando mais uma vez que as atividades administrativas são administrativas supervisórias. Essas aqui, embora administrativas, são de produção. Produção no projeto. As atividades processuais, repetitivas de acompanhamento, estão à mercê do tamanho definido pela produção. O método de caminho crítico é uma técnica que dá ao planejador uma visão do caminho mais longo e, por conseguinte, da preocupação com essas atividades, em primeiro lugar. Lembrando que, se uma atividade for reprogramada para o futuro, ela tem uma redução nas suas folgas até o limite de atrapalhar o projeto.
o fim do projeto está marcado para 18/3. Se essa atividade vier para março, o projeto foi afetado e passa para 23/3 e um novo caminho crítico é definido. Por que que esse caminho crítico foi definido nessa cor e o restante anterior não foi? Porque toda vez que se atribui uma restrição, o caminho crítico é alterado. Toda vez que se atribui elementos atrapalhadores, o caminho crítico, no seu cálculo original, é alterado. Nesse caso, vamos, por enquanto, deixar o caminho crítico original e vamos falar sobre essas alterações ao final dessa unidade.